10. Criando boas obras em meio ao perigo. Resposta 5. O coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Jesus ensinou os seus seguidores: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Geralmente, não se nota sobre ser sal da terra e luz do mundo que o testemunho é mais salgado e mais brilhante justamente porque as boas obras deveriam ser feitas mesmo em meio ao sofrimento. Brilho na escuridão do perigo. Jesus tinha acabado de dizer: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Mateus 5, 11-12. E então, sem interrupção, ele diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Mateus 5, 13-16. Não são meras boas obras que dão ao cristianismo seu sabor e seu brilho. São boas obras a despeito do perigo. Muitos não cristãos fazem boas obras, mas raramente as pessoas dão glória a Deus por causa delas. Sim, o perigo em Mateus 5 era a perseguição e não doença. Mas o princípio permanece. As ações de amor no contexto do perigo, sejam doenças ou perseguições, apontam mais claramente para o fato de que essas ações são sustentadas pela esperança em Deus. Por exemplo, Jesus diz: ao dar um banquete convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13-14. A esperança em Deus além da morte, a sua recompensa você receberá na ressurreição, sustenta e fortalece boas obras que não têm perspectiva de recompensa nesta vida. O mesmo vale para as boas obras que nos colocam em perigo, especialmente o perigo de morte. Como Pedro aplicou os ensinos de Jesus. O apóstolo Pedro, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, capta o ensino explícito de Jesus sobre boas novas. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas novas que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2,12. E Pedro também faz o mesmo ponto sobre as boas obras diante do perigo. Ele diz: os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Em outras palavras, não deixe a possibilidade ou a realidade de sofrer impedi-lo de fazer boas obras. Cristo morreu para criar boas obras em meio ao perigo. Pedro associa esse novo tipo de vida à morte de Jesus por nossos pecados, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2,24, ênfase adicionada. Por causa de Cristo, os cristãos matam o pecado e se dedicam a boas obras de justiça. Paulo faz a mesma conexão entre a morte de Jesus e o zelo dos cristãos pelas boas obras. Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2,14, ênfase adicionada. Paulo também deixa claro que essas boas obras são destinadas a cristãos e a não cristãos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Cristo é magnificado através da bondade arriscada. O objetivo final de Deus para o seu povo é que glorifiquemos sua grandeza e magnifiquemos o valor de seu Filho Jesus Cristo. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31.
Minha ardente expectativa e esperança é que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Deus glorificado em tudo. Cristo magnificado em vida e morte. Esse é o grande objetivo dado por Deus para a vida humana. Portanto, um dos propósitos de Deus no coronavírus é que seu povo mate a autopiedade e o medo, e se dedique a boas obras na presença do perigo. Os cristãos se inclinam para a necessidade, não para o conforto. Em direção ao amor, não à segurança. É assim que nosso Salvador é. Foi para isso que ele morreu. Exemplo da Igreja Primitiva. Rodney Stark, em seu livro Sobre o Triunfo do Cristianismo, salienta que nos primeiros séculos da Igreja Cristã, o princípio verdadeiramente revolucionário era que o amor e a caridade cristã deveriam se estender além dos limites da família e até da fé, para todos os necessitados. Duas grandes pragas atingiram o Império Romano em 165 e 251 d.C. Fora da Igreja Cristã, não havia fundamento cultural ou religioso para misericórdia e sacrifício. Não havia uma crença de que os deuses se importassem com os assuntos humanos, e a misericórdia era vista como um defeito de caráter e a pena como uma emoção patológica. Porque a misericórdia envolve fornecer ajuda ou alívio imerecidos. É contrário à justiça. Portanto, quando 1/3 do império estava morrendo doente, os médicos fugiam para as suas terras rurais. Aqueles com sintomas eram expulsos de casa. Os sacerdotes abandonavam os templos. Mas Stark observa. Os cristãos alegaram ter respostas e, acima de tudo, tomaram ações apropriadas. As respostas incluíram o perdão dos pecados por meio de Cristo e a esperança da vida eterna além da morte. Essa foi uma mensagem preciosa em uma época de desamparo médico e completa desesperança. Quanto às ações, um grande número de cristãos cuidava dos doentes e moribundos. No final da segunda praga, o bispo Dionísio de Alexandria escreveu uma carta enaltecendo os membros de sua igreja. A maioria de nossos irmãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no outro. Intrépidos diante do perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo, e com eles partiram desta vida serenemente feliz, pondo em silêncio a ignorância dos imperadores. Com o tempo, esse cuidado contracultural, sustentado por Cristo, pelos doentes e pelos pobres, teve o efeito de afastar muitas pessoas do paganismo. 2 séculos depois, quando o imperador romano Juliano, 332 a 363 d.C., quis dar nova vida à antiga religião romana e viu o cristianismo como uma ameaça crescente, escreveu frustrado ao sumo sacerdote romano da Galácia. O ateísmo, isto é, a fé cristã, avançou especialmente através do serviço amoroso prestado a estranhos e dos seus cuidados com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja um único judeu que seja mendigo e que os galileus ateus, isto é, cristãos, cuidem não apenas de seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem procuram em vão a ajuda que nós deveríamos lhes prestar. Alívio do sofrimento enviado por Deus. Não há contradição entre ver o coronavírus como um ato de Deus e convocar os cristãos a correrem riscos para aliviar o sofrimento causado. Desde que, na queda, Deus submeteu o mundo ao pecado e à miséria, Ele ordenou que seu povo buscasse resgatar os que perecem, mesmo que tenha sido Ele quem determinou o tal juízo. O próprio Deus veio ao mundo em Jesus Cristo para resgatar as pessoas de seu próprio julgamento justo. Romanos 5:9. É isso que a cruz de Cristo significa. Portanto, as boas obras do povo de Deus incluirão orações pela cura dos enfermos e para que Deus retenha sua mão e reverta a pandemia, providenciando a cura. Oramos pelo coronavírus e trabalhamos para aliviar seu sofrimento, da maneira que Abraham Lincoln orou pelo fim da guerra civil e trabalhou para acabar com ela, mesmo que a entendesse como um juízo de Deus. Sinceramente esperamos, fervorosamente oramos, que o poderoso flagelo desta guerra passe rapidamente. Contudo, se Deus quiser que continue,
até que todas as riquezas acumuladas, pelos 250 anos de trabalho escravo não remunerado, afundem, e até que cada gota de sangue arrancado pelo açoite seja pago por outra arrancada pela espada, como foi dito 3.000 anos atrás, ainda assim deve ser dito. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus tem sua obra a fazer, muito disso em secreto. Nós temos a nossa. Se confiarmos nele e obedecermos à sua palavra, ele fará com que a sua sabedoria e o nosso serviço cumpram seus sábios e bons propósitos.